Juliano House Belletti nasceu no dia 20 de junho de 1976, em Cascavel, estado do Paraná. Foi na posição de goleiro que o Belletti começou a jogar, seguindo os passos do pai, Divaldo, que foi profissional entre 1960 e 1970, e foi no futsal com 15 anos. Com muito destaque na posição, ganhou o título paranaense brasileiro e era considerado um dos melhores e mais promissores na posição em todo o país. Até que em 1992 ele viajou para Belo Horizonte somente para passar férias com seu irmão Sandro, que jogava no Sub-20 do Cruzeiro. E como não tinha mais parentes na cidade, ele decidiu fazer teste no clube para ter alojamento e ter onde dormir. Ficou 10 dias nesse processo, jogando como meia esquerda, e para surpresa de todos, inclusive do próprio pai, o Belletti foi um dos aprovados, entre mais de 200 meninos. Portanto, 2 anos se passaram na base do Cabuloso até 1994, que foi quando Belletti ganhou suas primeiras oportunidades entre os profissionais no segundo semestre daquele ano. O clube mineiro terminou o Brasileirão na 6ª colocação. Em 1995, Belletti se tornou titular do time e mostrou ser bastante polivalente, podendo fazer até 3 funções com extrema eficiência. Isso ajudou o Cruzeiro a vencer a Copa de Ouro Nicolas Leoz e também a Copa Masters daquele ano. Jogando muito de volante, foi convocado para a seleção por Zagallo na posição, mas não chegou a entrar em campo. No ano foram 34 jogos, 3 gols e 4 assistências. Iniciou o ano de 1996 com a camisa do Cruzeiro, onde ficou até março, participando assim das conquistas de Campeonato Mineiro e Copa do Brasil, embora não tenha ido até as fases finais naturalmente. A pedido de Tele Santana, o São Paulo foi buscar o então melhor volante do futebol nacional. A negociação envolveu uma troca de 5 atletas que foram para Minas Gerais: Gilmar, Vitor, Donizete, Ailton e Palhinha. Com a camisa do Cruzeiro, Belletti disputou 56 partidas, marcou 4 gols e ganhou 5 títulos. Sendo assim, nesse mesmo ano, Belletti começou a escrever sua história com a camisa do Tricolor do Morumbi. O clube, que vinha de vários êxitos recentes, só conseguiu um troféu na temporada, que foi a Copa Master Conmebol, com um time de garotos, derrotando o Atlético Mineiro na final por 3-0. No ano seguinte, 1997, o Belletti seguiu evoluindo seu nível de atuação, jogando muito bem, sendo muito regular e se firmando ainda mais dentro do elenco são paulino. O tricolor passou o ano sem conquistas, apesar de contar com muitos bons jogadores no plantel. O melhor resultado coletivo foi chegar à semifinal do torneio Rio-São Paulo e ao vice-campeonato da Supercopa Libertadores, com derrota para o River Plate. O Belletti disputou nesse ano 45 partidas, marcou 5 vezes e distribuiu 6 assistências aos companheiros. Um marco negativo do ano de 1998 para o Belletti foi, sem dúvidas, uma grave lesão no pubis que o tirou de combate por 11 meses, fazendo com que ele perdesse grande parte da temporada e até do ano seguinte. Ele fez uma cirurgia mal sucedida, que teve que ser corrigida por outra, por isso o tempo fora. O São Paulo levantou o troféu do Paulistão, no qual ele não fez parte por conta da contusão. Em 1999, o Belletti ainda disputou algumas partidas com a camisa do tricolor, antes de assinar um contrato de empréstimo junto ao Atlético de Minas em abril daquele ano. Aproveitando uma fase extremamente goleadora nesse retorno aos campos, o treinador do Galo, Dario Pereira, o colocou para jogar de meia-direita, extraindo o máximo das valências ofensivas do Belletti. Não por acaso, ele foi o melhor da sua posição no Brasileirão daquele ano, recebendo o prêmio da revista Placar. O que brecou essa evolução foi um acidente de carro sofrido pelo jogador, que fez com que ele tivesse uma lesão no joelho e perdesse 60 dias de jogos, ou seja,
seja, 2 meses fora. Bateu numa árvore e foi destruído. O jogador e a noiva foram resgatados das ferragens pelo corpo de bombeiros. Apesar da gravidade do acidente, Belletti deve ter alta ainda hoje. Ele tem escoriações, tem contusões diversas, mas em termos de gravidade em relação à sua condição, não houve nenhum. Seu clube conseguiu chegar à final daquele nacional, mas acabou sendo derrotado pelo Corinthians e foi o vice-campeão. De conquistas, ele foi muito útil no estadual, quando o Galo bateu o América Mineiro e levantou a taça da edição. Pelo Atlético Mineiro foram 28 jogos, 10 gols marcados e um título conquistado. Em janeiro de 2000, o Belletti regressou ao São Paulo e, para ajudar o treinador Levir Coupe, ele topou jogar, até então, improvisado na lateral por conta da carência do elenco na função, e de lá ele nunca mais saiu. Foi muito bem e chegou à seleção brasileira no ano seguinte. De importante para o tricolor foi o vice-campeonato da Copa do Brasil e o título do grande Campeonato Paulista daquele ano, ao bater o Santos na final por 3-2 no agregado. No ano de 2001, o São Paulo chegou à final da Copa dos Campeões, mas perdeu do Botafogo. No Brasileirão, caiu nas quartas de final diante do campeão Atlético e, portanto, ficou pelo caminho. O único caneco foi o Torneio Rio-São Paulo, quando o ótimo time tricolor derrotou o Botafogo para ser campeão interestadual, de um campeonato bastante relevante à época. O Belletti fechou mais um ano bom, com 41 aparições, 2 gols marcados e 5 assistências. E diante dessas excelentes atuações, foi Vanderlei Luxemburgo quem deu a primeira chance de fato ao Belletti de jogar na seleção, tanto que essa estreia foi com derrota para o Equador fora de casa em jogo válido pelas eliminatórias do Mundial de 2002. Poucos meses depois, o Belletti foi titular da seleção na Copa América de 2001. O selecionado brasileiro fracassou muito nesse torneio e caiu nas quartas de final, perdendo para Honduras de 2-0 de forma vexatória. Em 2002, o Belletti seguiu jogando no São Paulo, porém só durante o primeiro semestre. Ele foi convocado para o Mundial Coreia-Japão e após isso recebeu uma proposta do Villarreal, deixando assim o São Paulo após 6 anos de casa. Pelo tricolor foram 207 partidas, 15 gols marcados e 3 títulos conquistados. Na condição de suplente de Cafu, o Belletti foi um dos 23 nomes da seleção na Copa. Ele ficou no banco o Mundial inteiro praticamente, só atuou 5 minutos contra a Turquia no jogo de semifinal. Na decisão, ele viu de fora o Brasil vencer a Alemanha por 2-0 e assim sagrou-se pentacampeão mundial de futebol. Consagrado com o maior título de seleções do planeta, o Belletti conseguiu um contrato com o futebol europeu e passou a defender as cores do Villarreal da Espanha. Nessa temporada de estreia, o submarino amarelo ficou sem conquistas e o brasileiro foi titular, tendo jogado 37 partidas, feito 3 gols e dado 1 assistência. Ao final da temporada, houve a Copa das Confederações. O Belletti foi convocado, começou o torneio como titular e o Brasil não foi bem. Não passou da primeira fase com Camarões, Estados Unidos e Turquia. Já na temporada de 2003 e 2004, o Villarreal se reforçou e seguiu apresentando um bom futebol, assim como o Belletti. Riquelme, Marcos Senna e Sonny Anderson reforçaram o time que conseguiu chegar à semifinal da Copa da UEFA e terminar a Liga em 8º lugar. Na extinta Copa Intertoto, o Villarreal bateu o Heerenveen da Holanda para ser um dos campeões daquela edição. Quando a temporada acabou, o brasileiro foi negociado com o Barcelona. Pelo Villarreal foram 81 jogos, 7 gols marcados e um título conquistado. 6 milhões de euros foi a quantia paga pelo Barça pelo Belletti, que deu mais esse salto na sua carreira. Numa fase de reconstrução, o Barcelona caiu nas oitavas da Champions e ganhou o grande campeonato espanhol, que não vencia desde 99. Um título muito festejado, que já deu um prenúncio da temporada 2005-2006.
E foi no ano de 2005 a última aparição do Belletti com a amarelinha, em partida válida pelas eliminatórias contra o Equador, que terminou com vitória e goleada do Brasil por 4-1. O lateral direito atuou pelos 90 minutos e depois disso não jogou a Copa um ano depois, nem foi mais convocado. Pelo Brasil, ele totalizou 23 jogos, 1 gol marcado, 2 assistências e um título, a grande Copa do Mundo. Em 2005 e 2006, apesar de não ser titular absoluto e dividir espaço com o espanhol Oliger, ele jogou 42 jogos dos 59 do time na temporada. Coletivamente, o Barcelona começou bem o ano, batendo o Betis e levantando a taça da Supercopa da Espanha. O time venceu também o Campeonato Espanhol, ou seja, foi bicampeão nacional. A cereja do bolo foi a conquista da Liga dos Campeões da UEFA, e o Belletti foi o herói improvável daquele título. Ele entrou no segundo tempo daquele jogo e com 19 minutos em campo, marcou o gol da virada, o gol da vitória, da orelhuda blaugrana. E naturalmente ele foi muito festejado pelos companheiros. Depois desse feito da ressaca de títulos, o Barcelona não conseguiu manter o mesmo nível e a temporada do Belletti foi abaixo também. Tanto que mesmo tendo contrato até 2009, foi negociado com o Chelsea, após a chegada de Lilian Thuram e Zambrotta. A única taça do clube foi da Supercopa da Espanha, goleando o rival local, Espanhol, no agregado por 4-0. Em 3 anos de Barça, foram 102 jogos, um único gol, esse da final da Champions, e 5 títulos conquistados. Sendo um pedido especial de José Mourinho, o Belletti foi contratado para disputar posição com Paulo Ferreira e conseguiu fazer uma boa temporada no futebol inglês, com suas características defensivas. Num time muito forte do Chelsea, a equipe amargou 4 vice-campeonatos na temporada. Foi vice da Premier, vice da Supercopa da Inglaterra, vice da Copa da Inglaterra e vice da Champions League. Na final, contra o United, o brasileiro até converteu sua cobrança nos pênaltis, mas com os erros de John Terry e Nicolas Anelka, os Blues perderam o título. Em 2008 e 2009, além de Paulo Ferreira, José Bozingua, português, dividiu espaço com o Belletti. Numa temporada meio conturbada, com 3 treinadores diferentes, incluindo Felipão, o Chelsea conseguiu um título, que foi da Copa da Inglaterra, com um triunfo para cima do Everton por 2-1. O brasileiro somou 34 partidas, 3 gols e 2 assistências. Em 2009 e 2010, o Belletti acabou perdendo espaço de vez no 11 inicial do Chelsea com Carlo Ancelotti e participou de conquistas como, por exemplo, a Supercopa da Inglaterra, a Copa da Inglaterra e o Campeonato Inglês. Um triplete e, ao final da temporada, ele deixou o clube para retornar ao Brasil aos 34 anos. Com a camisa do Chelsea, ele somou 94 partidas, 5 gols marcados e 4 taças conquistadas. No segundo semestre de 2010, o Belletti foi apresentado ao Fluminense e participou da campanha do título brasileiro, apesar de ter atuado em poucas partidas. Em março de 2011, devido a problemas do tendão de Aquiles, ele rescindiu seu contrato amigavelmente com o Flu. Ainda houve rumores de uma contratação por parte do Ceará, mas os problemas físicos persistiram e impediram que ele jogasse de fato pelo Vozão. Assim, o lateral optou por encerrar sua carreira como profissional. Pelo tricolor das Laranjeiras, foram 9 partidas e um título conquistado. Jogando por clubes, em 16 anos, o Belletti disputou 577 partidas, foi às redes 43 vezes, deu aproximadamente 58 assistências e ganhou 19 títulos coletivos. Depois de aposentado, ele permaneceu ligado ao futebol. Chegou a fundar um time, adquiriu a licença Pro da CBF e também trabalhou na televisão como comentarista. E o Belletti, em 2001, se tornou auxiliar técnico permanente do Cruzeiro até o final daquele ano. Em 2023, ele passou a ser o treinador do time Sub-20 do São Paulo.
E na temporada de 2023-2024 assumiu o time B, La Masia do Barcelona, e também integrou o time de lendas do clube blaugrana, o Barça Legends, fazendo partidas de exibição pelo mundo. Atualmente o Belletti é o treinador do time Sub-19 do Barça. Como você pode ver, o Belletti foi um exímio jogador. Um lateral que pode ser resumido em uma palavra: eficiência. Sabia que tecnicamente não era o melhor da posição, mas era correto. Jogava um futebol simples, que funcionava muito bem em qualquer formação, qualquer esquema tático. Ele se doava pelo time, tinha um senso de coletividade e por isso construiu uma linda carreira, quase que por acaso, é bem verdade, de muito sucesso. Teve a humildade e a consciência de que não era ele quem deveria brilhar e jogava para o coletivo, potencializando os companheiros. A você que assistiu até aqui, eu só tenho a agradecer, pedir que você compartilhe este canal com seus amigos. Semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!